Olá, prezados amigos, ouvintes que nos assistem também no YouTube, nesses devocionais que sempre fazemos todas as semanas, sempre baseado ou seguindo a sugestão do devocional presente diário. E hoje o nosso tema é sobre a reforma. E o texto sugerido está em Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 24, que diz assim: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que está ou que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A propósito, hoje, esse domingo do dia 31 de outubro, é o dia em que no mundo, principalmente ocidental, está sendo comemorado o dia da reforma, muito embora outros pensem nesse dia como sendo um outro dia. Mas para nós é o dia da reforma, e a reforma protestante, porque foi num dia como este, há 504 anos atrás, que o monge agostiniano chamado Martinho Lutero, na Alemanha, afixou às portas da igreja do castelo em Wittenberg 95 teses contra a venda das indulgências. Isso foi realmente um protesto, porque havia, naquele momento, uma deturpação muito grande de que as indulgências podiam garantir a salvação. Então, a questão e o foco principal é como se adquire um passaporte ou um salvo-conduto para o céu. Como se adquire o ingresso para o céu, o direito ou a bênção de entrar no céu, que é a casa de Deus. Aquela que Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Muito bem. Então, a discussão que está em foco é a questão da salvação. E o texto que eu li, de origem do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, nos mostra exatamente a questão da justificação pela fé. E a justificação pela fé foi a doutrina áurea, a doutrina maior, esboçada, pelo menos no início, da reforma protestante. Por quê? Exatamente porque ensinava-se e se cria que a igreja tinha salvação para oferecer. As indulgências, sabe o que eram? Era a crença de que Cristo tinha deixado um grande tesouro a serviço da igreja e que o Papa era quem tinha a autoridade como representante de Cristo para administrar esses tesouros do modo que ele lhe conviesse, que ele quisesse. Então, Alberto de Brandeburgo, vizinho a Wittenberg, aonde Lutero era professor na universidade e o pároco, Alberto, então, precisando de dinheiro para pagar umas dívidas extras, ele e o Papa da época, Leão X, entraram na concordata de vender indulgências nos seus territórios, ou seja, naqueles territórios alemães. Então, o vendedor de indulgências chamado Tetzel oferecia as indulgências, que eram um documento, uma declaração, ao quem portador, a quem comprasse, garantindo-lhe o perdão dos pecados, do passado, do presente e até do futuro, e podendo também ser conduzido esse perdão dos pecados até as pessoas que já haviam morrido e que, porventura, estivessem no purgatório. Pulariam do purgatório para o céu à medida que comprassem as indulgências. O Tetzel, o vendedor de indulgência, até dizia, porque quando você comprar e a moeda cair no cofre da comitiva, então o cofre da igreja,
Aquele tinido é o barulho das almas que estão pulando do purgatório para o céu. E ainda dizia que ele, com a venda das indulgências, havia salvado mais vidas do que São Pedro com os seus discursos e sermões. Bom, não importa ficar fazendo esta comparação, mas o que há de mais grave, evidentemente, é a afronta que isso fazia à palavra de Deus e algumas doutrinas, como a doutrina da graça, a salvação é pela graça por meio da fé em Cristo Jesus, que é muito correspondente à doutrina da justificação pela fé, que Martinho Lutero tanto defendeu e tornou-se a sua doutrina cardeal para o acontecimento da reforma. De modo que, quando Lutero soube que as indulgências estavam sendo vendidas num território vizinho e as pessoas estavam comprando, ele então resolveu fazer o protesto, colocando na porta da igreja, no dia 31 de outubro, essas 95 sentenças e teses contra a venda das indulgências. Ele, na verdade, não estava atacando a igreja, nem diretamente o Papa, mas precisamente o modo como estava sendo vendido a essas perdão de pecados e, consequentemente, a salvação pelas indulgências. Isso era um absurdo e ofendia, evidentemente, todas as Sagradas Escrituras e, principalmente, o sacrifício vicário, ou seja, o sacrifício substituto, o sacrifício extraordinário que Cristo fez na cruz para salvar os homens pecadores. Então, a doutrina da justificação pela fé significa que o homem não é justificado por obras da lei, nem por obra de sua justiça. Ele é justificado pela obra de Cristo e pela justiça de Cristo. E que quando o homem crer, por isso é pela fé em Cristo, como diz Efésios 2, diz assim, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, esse que era o ponto que estava sendo focado e estava sendo combatido por Lutero naquela época. A salvação só pode vir pela graça de Deus por meio da justificação pela fé. E a justificação pela fé é aqueles que refugiam-se em Cristo, eles são justificados. Em outras palavras, é retirado dele a condenação, são declarados justos, não por causa dos seus merecimentos, obras ou mérito qualquer natureza, mas por causa da justiça de Cristo, a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, isso foi realmente revolucionário e causou um transtorno muito grande na vida da igreja, e foi aí, então, que nasceu o protestantismo, né? A partir desse ato. Esse é o ato de divisor de águas, a pregação contra a venda das indulgências, embora Lutero só tenha sido excomungado em dezembro de 1520. E depois compareceu no ano seguinte, 21, a uma dieta imperial que também foi condenado, e ele teve de viver como um proscrito e um refugiado em um castelo em Magdeburgo. E lá então ele resolveu traduzir as Sagradas Escrituras para a língua alemã, convencido que estava de que era necessário o povo ler as Escrituras, porque todos os desvios que aconteciam e estavam acontecendo na igreja, e aconteceram também no passado, e até hoje também acontece, é por ignorância da palavra de Deus ou por desobediência aos ensinos da palavra de Deus, que ensina que o passaporte para o céu está no sangue do Senhor Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo, o homem é justificado. Perfeito? Então, era esse o problema que foi levantado e é esse, na verdade, o teor do protestantismo. Agora, vamos aplicar melhor isso aí dizendo o seguinte, que o protestantismo, a igreja, só tem realmente relevância na sua pregação, na comunicação do Evangelho de Cristo, tanto quanto ela esteja apegada e fiel às Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas é o recado de Deus, é o plano de Deus ali revelado
para que o homem conheça a Cristo e, conhecendo a Cristo, tenha a vida eterna. Não é, portanto, por meio da igreja, nem também por meio de obras humanas ou de justiça ou de autojustiça humana. Porque, na verdade, essa autojustiça torna-se o maior inimigo do homem. Porque o homem quer sempre arranjar um jeito de se considerar merecedor e digno das coisas, e a salvação não depende de mérito humano, depende da graça, do favor, do presente oferecido por Deus gratuitamente, por causa do sacrifício que Cristo fez pelo perdão e para a salvação dos homens, perdão dos pecados. Então, é através de Cristo e unicamente através de Cristo. Aí está, então, o cerne do Evangelho e também o fulcro da pregação do protestantismo. Porque o verdadeiro protestantismo, ele tem, sobretudo, a responsabilidade de expor a palavra de Deus e, fiel à palavra de Deus, expor o caminho para a salvação, que não é na religião protestante, católica ou qualquer uma outra, mas tão somente e unicamente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De modo que todas as vezes que a igreja se afasta, se desvia desse caminho, desta rota, se desvia da palavra de Deus, com certeza absoluta, não importa a data, se hoje ou amanhã, ou se foi ontem, qualquer momento que uma igreja local, ou que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou que um pregador está pregando alguma outra coisa que não seja com base na palavra de Deus, com a salvação em Cristo Jesus, pela graça de Deus, ela está precisando realmente de um movimento de reforma. Ela está precisando de uma ação reformadora. Por isso é que se diz, e os teólogos protestantes, desde o século XVII, vem dizendo que a igreja reformada, ela estará sempre e deve estar sempre se reformando. É isso aí. Por isso hoje, dia 31 de outubro, é comemorado o dia da reforma. Que Deus abençoe. Procura uma igreja que ensina a palavra de Deus, e as igrejas protestantes, de um modo geral, são muito sérias nisso aí, principalmente as igrejas históricas. Deus abençoe. Até uma próxima meditação, em nome de Jesus. Amém.